Empresas alcançam metas de forma eficiente e organizada. O segredo? Um plano de ação bem estruturado. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é e como montar um plano de ação com base no modelo 5W2H. Ele é uma das ferramentas mais usadas por empresas de sucesso para alcançar os seus objetivos. Olá, eu sou a Jéssica do Gerenciando Negócios. E hoje a gente vai falar sobre plano de ação. Você deve estar pensando em... eu sei como fazer um plano de ação, é só escrever as tarefas que eu quero e deu. Não. Uma lista de tarefas numa planilha não é um plano de ação. A gente precisa ter algumas informações essenciais que vão trazer clareza para as ações e também vão facilitar para as pessoas que vão executar aquilo. Então fica comigo que eu vou te ensinar a montar um bom plano de ação. E no final eu ainda vou te dar uma dica valiosa, que é o que a maior parte das pessoas erram. Lá no meu Instagram eu te dou dicas diárias sobre negócios e liderança. Então aproveita e me segue, é @gerenciando.negócios. Um plano de ação é uma ferramenta que ajuda a definir as atividades necessárias para atingir determinado objetivo. Ele é uma forma de conseguir organizar tudo o que tem que ser feito para transformar esses objetivos em realidade. As ações que vão para esse plano podem surgir tanto do planejamento estratégico da empresa, em que você vai determinar as metas, objetivos e o que precisa ser feito para atingir isso, e também das reuniões da empresa, do dia a dia. Ter um plano de ação organizado é fundamental para as empresas, porque dessa forma elas conseguem priorizar o que realmente vai trazer resultado. Ele permite que todos os envolvidos tenham clareza do que precisa ser feito, por quem e quando deve ser feito, evitando retrabalho e desperdício de recursos e tempo. Outra coisa importante dos planos de ação é que eles devem ter informações básicas que vão permitir que aquele plano seja executado. Isso é um erro muito comum que eu vejo nas empresas. Elas até têm um plano, uma quantidade enorme de ações, mas não conseguem executar. E então não adianta de nada ter um plano, concorda comigo? É aqui que entra o modelo 5W2H, porque ele consegue te dar um norte de todas as informações necessárias que esse plano precisa ter para garantir que não tenha travas para execução. 5W2H é uma sigla em inglês com as diretrizes do que vai ter nesse plano. Não se preocupe, eu vou te mostrar cada um deles. What é o que será feito, qual é o objetivo, a meta ou a tarefa que deverá ser cumprida. A gente precisa escrever a ação de uma forma muito clara. Qualquer pessoa que for ler a ação precisa entender do que se trata. Um erro muito comum é deixar as ações genéricas e confusas. Por exemplo, melhorar a produtividade da empresa. Não me diz nada, não especifica o que deve ser feito para melhorar a produtividade. Mas se a gente escrever implementar software de gerenciamento de estoque em tal área, veja como é uma ação muito mais específica e me diz o que de fato deve ser feito. Então qualquer pessoa que lê essa ação vai entender. Why é o porquê aquela ação deve ser feita, é o motivo por trás da ação. Aqui a empresa pode linkar com um projeto ou indicador, não precisa escrever um texto gigante. No exemplo que eu dei antes de implementar o software de gerenciamento de estoque, essa ação está relacionada com o indicador de produtividade. Então a gente pode só colocar lá produtividade e assim a gente consegue filtrar melhor depois. Who é quem? Quem é o responsável pela execução? Ou seja, por quem que aquela ação deve ser feita. Cada ação precisa ter uma pessoa que irá se responsabilizar pela execução daquilo, um dono. É importante que aquela pessoa tenha a autonomia necessária para executar aquela ação. Não adianta colocar uma ação no nome do João se só a Maria tem permissão para fazer aquilo. Isso é um erro muito comum das empresas, então toma cuidado. Where é onde, em que local ou departamento aquela ação deverá ser feita. Se você já tem um plano de ação separado por área, você não precisa utilizar esse campo para não ficar repetitivo. Isso só é aplicável para plano de ação que seja misto, que envolva várias áreas. E aí você ter as ações separadas por departamento vai facilitar na hora de filtrar. When é quando, qual o prazo, para quando aquela ação precisa ficar pronta. Ações sem data de conclusão vão ficar paradas lá para sempre. As empresas precisam trabalhar com prazo e isso ajuda também a priorizar. Como você vai conseguir se programar se não sabe a data limite? O how é o como. Como deverá ser feita aquela ação.
Se aquela ação específica precisa seguir algum padrão, algum modelo ou método, é aqui que você vai colocar a informação. E isso é importante porque a pessoa que for ler e fazer a ação vai saber e vai seguir aquele método. E por fim, how much é quanto. Pode ser quanto vai custar de dinheiro ou tempo. Se for uma ação que vai depender de investimento, é aqui que você vai colocar o quanto vai custar. Mas se para você faz mais sentido colocar tempo, não tem problema. Comenta aqui embaixo se você já usa esse modelo de plano de ação no seu negócio. Eu tava quase esquecendo da dica final. Presta atenção aqui. Quando você estiver montando o plano e incluindo as ações, você precisa se perguntar se aquela pessoa, aquele dono responsável daquela ação, tem todos os recursos necessários para executar aquilo. Sem autonomia e recursos, as ações não conseguem ter andamento. E quando eu falo em recursos, não é só dinheiro. Voltando para o exemplo que eu dei antes, implementar software de gerenciamento de estoque em tal área. Para conseguir executar essa ação, a pessoa precisa ter o software, a licença, precisa ter um computador que consiga suportar esse novo sistema. Ela precisa também ter um conhecimento mínimo necessário na área de TI e também ela vai precisar de alguns dados de estoque para alimentar o sistema, certo? Aí eu te pergunto, vai adiantar dar essa ação para uma pessoa que não tem conhecimento na área? Não. Vai adiantar dar essa ação para uma pessoa que não tem acesso aos dados de estoque? Também não. É nisso que as pessoas erram, é por isso que as ações ficam mofando e não conseguem sair do papel. Nesse exemplo que eu dei, só faz sentido ter a ação de implementar o software se todas as outras ações já tiverem ok. Sempre façam o seguinte exercício. Escreva a ação e se pergunte, a pessoa que eu estou direcionando essa ação consegue fazer? Se a resposta for não, você vai se perguntar, por que ela não consegue fazer? E a partir disso, você vai desmembrar em outras ações. Se ela não consegue fazer porque ela não tem conhecimento suficiente, a primeira ação tem que ser de treinamento. Quando eu falo para avaliar os recursos, é exatamente isso. Conseguiram pegar a ideia? Eu tenho certeza que fazendo esse exercício, vocês não vão ter mais aquelas ações mofando no plano. Espero muito ter ajudado vocês a clarear as ideias sobre plano de ação. Eu tenho um vídeo que também pode te ajudar sobre planejamento estratégico em 5 passos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se chegou até aqui, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Aproveita e compartilha com a sua equipe. Até mais!